Esse é o Clube das Olheiras. A câmera talvez seja uma das formas mais perigosas de observação. Filmar e fotografar é também decidir o que permanece visível. Em uma ilha onde tudo parece perto demais, ver e ser vista são experiências constantes. Estou aqui hoje com 3 mulheres que transformaram o olhar em linguagem. Belle Colares, fotógrafa que trabalha com atenção ao corpo, principalmente corpos negros e LGBT, e suas expressões dentro das áreas culturais, fotografando shows, still, making-of e tudo aquilo que existe entre o palco e o bastidor. Tati Rabelo, artista visual que trabalha com videoarte e cinema. Integrante da dupla Mirabólica desde 2003, beijo Rod, produz videoinstalações, videoclipes e filmes. E Maria Grijó, bacharel em audiovisual pela UFES, produtora e sócia da Ventania. E minha colega de pós-graduação em gestão de projetos culturais na CELAC USP. Estou muito feliz de dividir essa conversa com vocês 3 hoje. Gente, cinema é uma das minhas linguagens favoritas. Eu falo isso pra todas, sacanagem. Mas eu realmente amo cinema muito, Tati sabe. Verdade. E hoje eu vou começar a conversa pra gente esquentando como que é a nossa relação com o cinema. E eu queria saber de vocês, quando vocês perceberam que o olhar de vocês poderia virar uma linguagem. E, portanto, uma carreira, eventualmente. Vai. Tati, começa. Tá bom. Olha, quando eu percebi que podia virar uma carreira, foi na faculdade. Eu já tenho uma relação com câmeras desde que eu nasci, assim. Eu roubava câmeras dos meus tios pra filmar. A câmera maior que eu, não sou muito grande, você sabe. Aí eu carregava uma câmera VHS que era, tipo, o dobro do meu tamanho. E eu vivia filmando muitas coisas, assim. Tirava muita foto também. Eu ganhei uma câmera muito cedo. Meu tio me deu uma câmera, assim, acho que sacou. E aí eu só entendi que poderia ser uma profissão muito depois, porque na minha época não tinha nem faculdade, né, de audiovisual aqui. E aí o que era mais próximo era publicidade. Só que eu tinha que fazer um jogo, porque minha família queria que eu fizesse direito. Enfim, acabei fazendo as duas, Mas passei em publicidade e na faculdade eu acho que eu vi Foi uma palestra do João Daniel Tchekminoff, da Mixer. E ele falou que o diretor era quem mandava no set, em tudo. Eu falei, cara, eu acho que eu quero ser... Opa! Poderosa chefinha. É tipo algum jeito de controlar meu espírito controlador. Mas tô brincando, queria ser antes diretora de fotografia, mas depois eu achei mais interessante a direção porque passa por outros aspectos. E aí foi na faculdade que eu entendi que eu podia viver disso, ganhar dinheiro. Lógico que naquela época era totalmente artística, assim, fazia umas coisas muito loucas. A videoarte foi o começo da minha carreira, eu amo. Tenho feito algumas coisas ultimamente, mas eu acho que foi isso, foi na faculdade, assim. Apesar de conviver com esse dispositivo desde sempre, eu acho que foi na faculdade que eu entendi que podia ser legal. Lindo. Vou puxar também, porque a minha vibe também passa pela faculdade, assim. Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga de formação e... Tem tudo a ver. Então. Tudo a ver. Eu tenho, devia até ser por quase isso, pré-requisito, assim, né, do audiovisual, inclusive. Eu tenho uma relação com fotografia desde pequena também. Só que quando eu era pequena eu gostava muito de ser fotografada, eu era muito amostrada, assim. Então. Raro, né? Uma pessoa que. Nossa, eu e era odiava, me muito escondia assim. Eu queria ser modelo e ficar na frente da câmera. E minha mãe uma vez ganhou de uma patroa uma câmera também. E essa curiosidade para saber como a foto ia ficar depois, então eu queria gastar todo o filme Claro. direto. Então, assim, de posar. Se for ver meus álbuns pequenos, assim, eu sempre posando, fazendo pose e tal. Mas ao passar pela adolescência, fui me apaixonando mais por fotografar e por editar também. Eu gostava muito de mexer na foto, assim, até porque os celulares que eu tinha não eram a melhor coisa do mundo, né? Então, as cores saíam diferentes, assim. Mas quando eu entrei na faculdade de psicologia, é um curso muito maçante. Então, assim, integral na UFES e fui me perdendo um pouco. Eu tenho depressão, mas foi uma coisa que foi me consumindo muito. E me afastei muito da fotografia, assim, né? E percebi como isso estava me fazendo mal, porque eu adorava ver as histórias mesmo acontecendo, por mais que eu não tivesse com a câmera, com o celular. Ver as histórias, ver as pessoas no ponto, ver as pessoas no caminho. E eu tava perdendo muito isso. Então, a minha ex tinha uma câmera e eu falei assim, quer saber?
vou pegar e ver o que eu faço. E já tinha tido contato com câmera profissional, mas mesmo assim não sabia tanto mexer nelas, né? Então era um corpo estranho também, assim, que era uma extensão de mim. E antes eu fotografava muito o ambiente, não fotografava as pessoas, né? E me peguei fotografando muitas pessoas quando eu peguei a câmera, assim. E a fotografia e a psicologia acabaram se casando muito, porque fotografar a pessoa eu costumo dizer que fotografo muita gente tímida, porque eu vou conversando ali e a gente vai jogando e fazendo aquilo e acabo fotografando e a pessoa gostando e fica muito mais do que a foto ali, né? Que lindo. Então, assim, foi isso. No meio da faculdade, estava meio perdida e acabei me aproximando da fotografia nesse sentido e vendo que eu poderia trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo não me admitindo como fotógrafa. Fiquei um tempo assim ainda só fotografando, sem cobrar e as pessoas querendo. E eu ficava tipo assim, mas tem como eu colocar isso como profissão, sabe? Então demorou um tempo para chegar nisso. Muita análise também. Perfeito. Até eu falar que eu era fotógrafa. Então, assim... E acabou que depois disso eu me encontrei na psicologia também. Isso é Porque muito legal. todos os meus trabalhos na psicologia também eu ligo a fotografia. Agora atendo clinicamente, ligando a fotografia, ligando a arte. Então, assim... A minha vertente da fotografia também é muito ligada à arte, que eu trabalho com a corporal. Então, assim... Qual é a sua linha da psicologia? Corporal, eu sou corporalista. Uau! Então, assim, tudo se casa e tudo se Alinhado. combina. O que eu escrevo dos pacientes é sempre um desenho, uma coisa. Então, assim, Que legal. tudo vai se casando e tudo... O corpo... E eu já não consigo mais ver a fotografia separada da psicologia. A psicologia também não anda sem a fotografia. Então, quando eu não tô fotografando muito, eu fico meio assim também atendendo. E quando eu não tô atendendo muito, fico meio assim com a fotografia. Então, tudo se casa muito bem. Ótimo. Assim. Que lindo. Acabo se Que encontrando legal. em tudo. Eu amo psicologia também. Foi a minha carreira que me escapou, assim. Todo mundo devia ler um pouco, eu acho, né? De Aham, psicologia, sim, eu entender acho um também. pouco. E acaba casando muito, assim. Sim, porque a muito. gente tá lidando com isso, né? Exato. No meu caso, eu tive uma sorte, assim, na minha adolescência, infância toda, eu convivi com muitas pessoas que trabalhavam com arte. Já, né, por conta dos meus pais, da minha família e tal. Então, conheci pessoas que eram fotógrafos profissionais, ou que trabalhavam com cinema já, ou tinham trabalhado. Então, que isso era uma profissão, pra mim já estava Estabelecido, já estava dado. Nossa, que bom, hein? Agora, Difícil também achar isso, Nossa, né? raríssimo. eu tenho um privilégio muito grande, assim, com a minha família como um todo. Mas perceber que eu poderia, e aí depois perceber como produtora, que o que, apesar de eu não ser a diretora ou a diretora de fotografia, mas que eu poderia também propor e que a forma que eu estava olhando o roteiro ou o tema que a gente estava abordando também era importante, eu acho que foi coletivamente com as pessoas com quem eu estava trabalhando, nessas trocas, e perceber que por mais que a minha função não fosse, né, o meu trabalho não fosse diretamente aquilo, eu não precisava esconder a minha opinião ou esconder o que eu estava pensando, assim. Então, acho que tem esses processos que são diferentes, né? Muito Mas, bom. pô, produtora é fundamental. O cinema é um trabalho coletivo, né? Não tem como, assim. A gente brinca e tudo, mas sem produção não existe absolutamente nada. Você não vai Você nem tira ali, nem uma esquenta. coisinha já É. balança Tudo tudo. na vida. Inclusive, ótimo gancho. Cinema é uma coisa coletiva, mas carrega muito de nós, né? De nós de dentro pra fora. Vocês passam por um sentimento de solidão em alguma etapa da cadeia produtiva do audiovisual? E aí eu faço recorte que aqui nós somos 3 mulheres, não sei se todas, mas com vivências LGBT, então existem particularidades aí de estar num meio que é bem predominantemente masculino e num estado e numa ilha que a gente convive e trabalha com as mesmas referências, a gente acaba se amalgamando, acaba tendo a mesma opinião sobre uma pessoa, sobre um profissional. Como que é esse sentimento do fazer audiovisual que depende de tanta gente, é quase impossível fazer alguma coisa sem outras pessoas, numa ilha? Então, estar ilhado com algumas pessoas que a gente nem sempre ama, esse sentimento do estar só fazendo algo coletivo ou estar né, nesse movimento. O que vocês me dizem? Eu acho que a solidão é bem inerente assim, ao nosso trabalho. A direção, muito ainda, porque tem muita responsabilidade. Assim, os cabeças de equipe como Como um todo, né? um todo, porque a responsabilidade está um pouco sobre essas pessoas, né? A produção, essa produção que
que também cria e que também tá junto com a direção, também carrega um pouco dessa responsabilidade. E a direção, então, assim, tudo que o filme é, independente de ter tido outras pessoas, é a direção que vai responder sobre aquilo, né? Então, se alguém dá uma opinião, é ela que, né, quem tá dirigindo que vai dizer se vai continuar daquele jeito ou não. Então, é uma solidão da responsabilidade também, é uma pressão, né? Eu acho que é inerente ao nosso trabalho, assim. E em relação à Vitória, eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa muito boa, que é estarmos sempre próximos e podermos Contar, criar né, esse núcleo de pessoas que você pode estar sempre junto, enfim, e trabalhando. Ao mesmo tempo, sempre que você está... Se você só se circunda, né, das mesmas pessoas, a sua ideia de mundo fica restrita também, né? Ótimo, é isso. Então... É um dicotômico, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu acho que isso faz parte do comportamento insular em geral, sabe? Você tá numa ilha, você tá cercado... Megazord, né? Você é um megazord. E, tipo, o de fora é sempre meio uma sombra, assim, né? O forasteiro. E a gente tende a se lamber aqui entre a gente também. Muito! Muito isso. Os cachorrinhos lambendo a pata. Né? Eu tenho sorte, porque eu sou uma dupla, né? O Rodrigo é meu dupla, então, assim, a minha solidão ela é um pouco menor, assim, nesse sentido. Mas é realmente difícil. Todas as decisões, as ideias são tomadas de um lugar de solidão, e se você não tomar muito cuidado, essa solidão vira uma coisa ruim para você também. Imagina. É difícil. É difícil porque a gente trabalha num ambiente absolutamente machista, né? Sim. Hoje em dia, menos, e eu sei que você também, a gente sempre privilegia por pessoas da comunidade LGBT, mulheres, enfim. Mas isso é uma coisa que não existiu. Então, assim, eu acho que a minha solidão foi meio que redobrada e também me ajudou a ser mais badass, assim, sabe? Porque você tem que provar duplamente, né? Porque aquele monte de macho que tá ali, uns machos velhos, feios. Eu percebo muito que você tem essa postura sempre de... A sua performance de gênero, inclusive, ela é muito afetada, né? Quando você tá no trabalho. Com certeza. Você fala... Você tem que ser assertivo, né? Porque senão as pessoas não ouvem o que a gente tá falando. Você tem que ser firme. Aí vem... Que é associado ao masculino, né? Bobagem, assertividade. Mas sim, você tem que tomar muitas decisões, né? Desde a roupa, desde a hora que a câmera vai passar. Total. Desde onde vai a câmera, a luz. Então, são muitas coisas. Se você não for pontual, você enlouquece. Porque o machismo, às vezes, ele tá muito inconsciente, né? Num lugar de um homem tá sempre pronto para falar que a sua decisão é inválida. Eu acho que eles estão sempre invalidando a nossa performance, entendeu? Sim. De alguma forma, assim, sempre tem uma invalidação de alguma forma, assim. E não pensa, né? Tipo, ela é mulher, então ela não fez, mas tá lá dentro, né? Tá lá dentro. Então só esperando você dar essa brecha, assim, que aí... Ou cometer um erro, né? Você parou pra pensar, ele já tem a resposta. Exato, você não pode considerar absolutamente nada, você tem que ser essa coisa de instantâneo também. Você não pode ter nem duas opções, assim, olha, eu acho que pode ser isso ou isso, tem que ir firme. E isso é uma coisa que eu acho que acomete todas nós do fazer artístico, é uma semelhança, que a gente tem uma interseção. Enquanto mulher, eu tenho essa sensação de que eu tenho minhas inseguranças. E eu vejo muitas mulheres ao meu redor tendo inseguranças e se silenciando perante elas. Porque é muito mais assustador que o universo veja a sua insegurança pra ir te jogar de escanteio pra sempre. Sim. Porque já tá ali com o gatilho na mão de querer dizer que tem uma incompetência. Então, tipo assim, enquanto outras pessoas... Geralmente o gênero um bando de morcegão, cara. Não tem insegurança, deveriam ter um pouco. Exatamente. Cara, a gente tava um dia, um pequeno recorte, conversando eu, a Larissa Machado e Lívia Sheibuba. Duas muito divas, a Lívia super diretora. A gente tava discutindo uma parada, como que é esse lance de você se sentir meio fake, né? Da autossabotagem, da... Aí o Rodrigo ligou na hora. A gente, Rodrigo, e como que é? Ele falou, nem sei o que é isso. Então, e um homem gay. Um homem gay, sabe? Então, assim, oi, síndrome de impostor nunca. Não sei o que é isso. E assim, muito nós três ali... tipo assim, oi? E a gente, cara, impressionante, nem precisamos acabar a conversa, acabou. Quando ele falou, nem sei o que é isso, acabou, vamos mudar de assunto. Eu acho que o que ajuda na ilha, você estava falando isso de insegurança, que por a gente se conhecer muito... Quando a gente tá num set que a gente conhece muita gente e a gente se sente segura, a gente se permite ser mais insegura, assim, né? Sim. Perfeito. Então, assim... E se duvidar, né? Porque a gente precisa, né? Precisa também eu quero essa roupa preta ou branca. Deixa eu considerar alguns minutos. Se eu quero ela branca ou preta, né? Ou mudar de ideia. Ou, sei lá, uma vermelha, exato. Ou, sei lá, botei uma roupa, não gostou, não ficou bom. E não virar um... Tá vendo? Não sabe tomar decisões. E ter essa coisa de poder
perguntar pro outro, você acha que isso daqui Exato. tá ok? Porque É. quando a gente... Nisso, da gente conhecer as pessoas também ajuda nesse processo, Com né? Eu certeza. já fui em trabalhos que eu não conhecia ninguém e eu ficava meio assim, tipo, eu acho que isso não tá muito bom, mas Não tinha como quem que, trocar, né? como que eu troco É. isso? Se é coisa da minha cabeça também, se eu tô viajando, ou se... Mas quando tá num lugar que a gente conhece bastante gente, a gente se sente mais seguro pra falar assim, você acha que isso daqui tá Perfeito. bom mesmo? Ou É, eu tô verdade. viajando? E às vezes nem é uma coisa que a pessoa tava pensando, assim, É. né? E você coloca aquilo e ela... realmente, agora que você falou, É. né? Eu acho que a gente se conhecer bastante dá mais essa segurança, mas também... Sinto que, por a gente se conhecer bastante, é isso. Daí a gente começa a fazer uma bolha, às vezes, De e se a gente não... De se Então, assim, lamber. É bom, não é? Fica bom, assim, nossa, É legal, gostoso. mas ruim não é, quentinho aqui, mas... Na música é a mesma coisa. é, Mas é isso, assim. Mas é legal daí- também se misturar, eu acho um pouco estranho. O meu movimento de saída de Vitória pra São Paulo, ele veio de um lugar de que eu achava que eu tava lambendo e sendo lambida demais. Porque, de fato, eu sentia que existia esse calorzinho muito gostoso do meu público que curtia as coisas que eu fazia, mas eu sentia que as minhas referências como plateia estavam ficando escassas. Então, eu fui pra um lugar, né, horrível. Mas assim, eu fui pra um lugar que tem uma circulação muito grande. E aí, eu falei no episódio da literatura que tem os dois lados ali da moeda. Que é, de fato, eu circulei muito, voltei a me emocionar como plateia, porque você recebe muita gente diferente, assim. Muita coisa que você nunca viu. Você recebe aquele fascínio pelo Sim. novo. E, ao mesmo tempo, muitas vezes você fica fora da circulação. Então, não tem ninguém te lambendo, você não pode lamber nada, assim, sabe? Você não tem o Porque familiar. ele é amparo, né? Não tem um amparo. É E, assim, o amparo. artista, em todas as áreas, exige uma vulnerabilidade muito grande. E um desconforto também, eu Muito, acho. muito. Eu, pra mim, quando eu fazia um show, é muito difícil pra mim fazer um show sem estar com alguém que eu namoro ou um melhor amigo, porque quando eu saio do palco, parece que eu tô pelada. Eu quero sair do palco, ou se eu não tenho ninguém, eu vou direto pra minha casa, porque eu me sinto muito desnuda, assim. E eu acho que o audiovisual, ele também carrega essa linha aí do, por exemplo, é um fazer coletivo, mas geralmente, por causa disso, dessa característica que eu vou falar, a galera se convida a trabalhar sempre junto. Mas acontece de, em alguns momentos, você entrar num trabalho novo, você tá num set novo, e o set, às vezes, são 10, 12, 14 horas, né? Você cria uma intimidade quase que na marra, assim. Não mais 8 horas de trabalho, por favor. Desculpa. No máximo 12. Não, no mas máximo. vale a pena forçar. Tem site aí de 16, 18 horas. Mas é verdade. Fala, eu mas falei porque eu mesma, com meus Ah. videoclipes, já aconteceu, assim, de... já aconteceu comigo também. Meio que, mas- assim, revezando a equipe, mas A gente eu mesma tenta. permaneci por 14 De horas. madrugada também. então. Tipo, vai Acontece dormir alguém, muito. volta alguém, e eu tô lá, porque eu vou economizar na maquiagem, que foi só uma. Mas, assim, o set, ele faz muita coisa, né? Ele escancara muita coisa. Você pode começar muito simpático e muito legal. Das 5, 6, 7 horas, você já não tem mais o mesmo carisma. Exatamente. Então, tem frisson, tem tensões, que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas tensões de set. Como que vocês lidam com isso, às vezes tendo muitos amigos em volta, às vezes não tendo, com essas muitas horas. E também com essa sensação do pós, de quando termina um trabalho e você não vai mais ver essas pessoas por um tempo, e esperando na expectativa do próximo trabalho. Como que vocês lidam com essas relações? Paz. Você quase... além de você lidar, né, durante muito tempo, na filmagem, Pré, né? na pré você fica muito próximo. E são muitos Verdade. dias, né? É. Mais do que muitas horas, são muitos dias. Então, você tem que se... É normal, né? Ninguém vai... É muito raro alguém que seja bem-humorado e bem todos os dias. É capaz de É até irritar alguém. irritante. É até irritante. Aceita que tá chato, que tá todo mundo na mesma. E é isso, e a gente tá lidando também com muitas inseguranças, né? Todo mundo tá um pouco inseguro ali, né? Ninguém tá 100% assim, nossa, eu sei o que eu tô fazendo. Nossa, eu ando com meu e- storyboard na mão, assim. todo mundo tem o seu objeto. Seu objeto ali tipo, de nossa, conforto. Cadê? Ou alguém que você fala, putz, essa pessoa que eu vou conversar e vou, Aham. enfim. Então, é um processo de aproximação que é uma intimidade que também... Você também não sabe nada da pessoa direito, de Perfeito. repente, né? Você não sabe se ela tá com um problema em casa, ou não tá gostando do filme, tá com problema com outra pessoa, ou tá, sei lá, não tá
com dívida no banco. Você não Uhum. sabe, ao mesmo tempo que Olha, você... geralmente tá. E tá fazendo de graça por enquanto, porque o dinheiro só vai vir daqui mesmo. E ao mesmo tempo você não sabe se a pessoa... Mas você sabe tudo da pessoa ali, É. aquele instante. Naquele instante. E sabe uma coisa que é pior, que é o que ela deveria estar fazendo, que ela não dá. Tipo, você não era pra você estar aqui, você Não é tá que você tá lá. aqui do meu lado falando, não. Hoje o que interessa é isso. Então, assim, essa relação você tem que ir lidando, assim. E às vezes, acho que tem, né? Você pode lidar bem ou lidar mal, porque você também tem os seus... Você é humano, né? A gente É. também tem as variações. assim, de humano. Então, acho que é assumir que você é um ser humano e que as outras pessoas também são. E que elas não são aquilo que aconteceu naquele dia, né? Se é Exato. um problema, ou até se é uma coisa muito maravilhosa. É entender que as pessoas são todo aquele processo. Então, realmente, se a pessoa foi... Né, Pensando em várias pessoas. não, acho assim, ela não foi... várias cenas aqui. Uma pessoa legal durante todo o processo, de repente ela não é, mas se ela não foi um dia... Ela já chegou lá com a cara fechada. mas ela não foi um dia ou no momento. Entender que às vezes é isso, uma coisa que deu errado, que você nem percebeu, e aí a pessoa também reagiu de um jeito, enfim. A gente tá lidando com seres humanos Claro. e cada um fazendo o seu um pouco, né? É. Querendo garantir o seu. Sim. Então, assim, eu já passei processos de ter que falar com a pessoa, tipo, tá tudo bem, assim, ninguém tá aqui achando que você tá errando. Aham. A gente tá fazendo o mesmo filme, se você quer um tempo pra pensar, você pode pedir, sabe? Só não grita. Não força, só não força. Então, assim, vamos com Maria, calma. Ela trouxe isso de uma forma muito humana, porque é uma coisa que eu tenho empatia por algumas pessoas do audiovisual, amigas que trabalham com isso, que é você não tem muito direito aqui na ilha de Vitória a ter um dia ruim, né? Não. Principalmente se é um dia de 7. Uhum. Ou um período ruim. Porque a gente, cara, é isso, perde um pai, ou perde, sei lá, Sim. vive traumas e tal. E é um trabalho, geralmente PJ, geralmente por projeto, Sim. por etapas, sprints, né? Mini corridas de muita exaustão. Não é um tanto visto como uma maratona de um CLT, por exemplo. Aham. Então, você não tem muito essa permissão. Eu tive amigas minhas que se deram mal com 1, 2 sets, nunca mais conseguiram trabalhar. E eu penso assim, cara, isso é... Eu entendo, porque é um mercado competitivo. Eu acho cruel. É complexo. Eu queria saber... Você já está com um nome muito consolidado. Então, você pode falar até do outro lado, do que é não conseguir mais querer... Não quer mais dar muito... Arriscar, né? De botar alguém no set que você não se dá e tal. Mas queria ouvir de vocês, se vocês ainda têm esse sentimento do medo de não ser a melhor pessoa, de que não vai mais ser chamada, que é uma coisa que acomete a todos nós que trabalhamos via projeto, né? É uma tensãozinha de sempre... Uma insegurancinha, assim, né? Cara, vou falar assim, do lado do audiovisual, eu acho que como é muito coletivo, assim, você acaba escolhendo realmente com quem você trabalha. Então, eu meio que tenho meus cabeças de equipe, que é meio que a mesma galera que eu trabalho sempre. Agora, as outras pessoas, a gente tem uma circulação grande de gente. Então, às vezes, o set tem gente que eu nunca vi. A gente mesmo nos conheceu no set e eu nunca tinha te visto, Sim. né? E foi tudo tranquilo. Foi. Ah, um unboxing, Maravilhoso. né? Aham. Que eu fiz Tipo, a trilha. tranquilo. Então, foi. Mas, enfim... Até onde eu sei. Foi tudo tranquilo. Também, tá? Entre Então, vocês, entre vocês. Entre a gente. Conversou com você? Foi bem legal. Aí, assim, é mais difícil ter algum probleminha, assim. Mas, às vezes, pô, tem... A pessoa que chega indicado por outro, você falou, tem uma grande rotatividade de Vitória pequena. A gente está trabalhando muito graças às mesmo. leis de incentivo e tudo mais. Então, assim, as equipes, às vezes, a gente não consegue montar todo mundo junto. Mas a gente tem memes, né? Que, tipo, no café da manhã, você já sabe quem é a laranja podre do set, entendeu? Você pode... Tem vários memes. Você olha assim e fala... Isso vai dar ruim. Vai dar trabalho. Vai dar uma coisinha. Que às vezes... O humor dessa pessoa aqui. às vezes não é nada, com aquela entendeu? ali. Às vezes é a única coisinha que dá aquela travada. Porque tem uma coisa muito louca, assim, que é a magia também. As pessoas falam muito da magia do cinema, né? Parece que é babaquice, mas não é verdade. Quando o set tá rolando azeitadinho, que tá tudo muito funcionando, sabe? Tudo vai bem. É como se passasse um sopro de luz divina e criatividade. Porque você tá num lugar que tá tudo pra dar errado, né? Tudo tá sempre errado. Você tá ali pra fazer... contrariar as expectativas, entendeu? Então, assim, é isso. Então, quando acontece, é muito bonito, sabe? É mágico mesmo. E às vezes você tá lá naquela rodando, uma energia subindo e pã, para na pessoa que tá lá ruim. Hoje em dia, eu falo, então, por que você tá fazendo isso? Eu falo assim, entendeu? Às vezes eu falo alto, porque
Eu aprendi também que, às vezes, só falando em público, que a pessoa ouve. Porque se você chamar, às vezes, a pessoa no canto e fala, antes que... Tá, aí daqui a pouco Isso você é fala, a pessoa... perigoso, né? Porque parece perigoso. que você pode parecer que você não falou e a pessoa se faz de sonsa depois, né? Basicamente vai o quê? Atrapalhar o meu trabalho, meu tempo. Eu tenho fama de ser rápida no set. O Rodrigo é bem rápido, eu sou mesmo. Sim, a Eu- gente, olha... No Foi filme que eu fui bem- gravar, eu tirei uma diária, mas... Desculpa, isso nunca me aconteceu antes. Geralmente Enfim, a gente faz a eu mais, sei né? o que eu vou fazer, porque é isso que você falou. Antes eu fico pensando muito sobre aquilo. Tem uma obsessão, né? Com as coisas. Então tem muita agonia de quem atrapalha por atrapalhar, assim. Uhum. Então, eu tento ser educada do meu jeitinho, mas eu entendo que a pessoa tem milhões de coisas e tal, mas às vezes a gente tem que ser um pouco meio sem noção também, sabe? Porque a pessoa meio sem noção não tem aquele ditado, você tem que lidar com louco, você tem que ser mais louco. Total. Então, assim, às vezes é meio que a minha moeda. Não é sempre, tá? Uhum, Mas às vezes acontece. O meu, assim, geralmente quando eu faço set, eu faço making off, né? Eu sou apaixonada em making off, em estilo, assim. Amo. Então, o meu trabalho é mais silencioso, porque é uma tensão de atrapalhar todo mundo, assim. Você é escondida, né? Então, Nossa, assim, bem estilo. então, assim, eu tava conversando no nosso tô set, lembrando né? De, tipo assim, ela tava falando sobre acelerar e tal, e a gente fazer mais rápido, que a gente ia conseguir fazer mais rápido. E eu ficava assim, gente, eu tenho que fazer estilo daqui a pouquinho. O que eu faço? Assim, então, é sempre uma... Medo de incomodar. Nossa, né? eu tenho medo de incomodar todo mundo ali, né? E é o ator, é a atriz, é o diretor. Então, assim, o estilo sempre fica nessa tensão de, tipo... É quase uma Daqui a- terceira camada, né? Você tem a camada é. onda, câmera off, ali você tá no off do off, né? Exato, então, Um assim... terceiro olhar, né? Daí, acabou a cena, a diretora acabou, e a galera da luz já quer mudar. E eu fico, gente, não mexe nessa luz, pelo amor de Deus. Então, assim, é sempre uma tensão muito grande de não atrapalhar ninguém Total. e de fazer aquele trabalho mais silencioso, mais rápido. Então, assim, eu gosto da tensão, para ser sincera, porque eu gosto muito de trabalhar sobre tensão. Então, quando eu tenho uma tensão, um prazo pequeno, assim, eu sinto que eu trabalho melhor até, né? Problemático um pouco. assim, mas... A análise. Mas eu gosto dessa tensão e eu acho que me força um pouco também a prestar muita atenção no set. Então, Assim. eu presto atenção não só naquela cena que tá ali acontecendo, então eu tô prestando atenção no bastidor e o que estão cochichando de falando assim, gente, tá acabando o tempo. Isso é então, legal, assim, né? Você exerce o olhar sobre tudo. assim, então eu sinto que eu conheço muito as pessoas de um lugar muito íntimo, às vezes. Às vezes tem gente que me confessa coisas que eu acho que eu tô meio assim com isso, Uau. ou Não, tem uma aquilo. intimidade forte mesmo. Eu acho que por isso que eu gosto do making, assim, porque não só no cinema, mas em show também eu gosto de entender como que tá esse processo mesmo do corpo em si, porque eu gosto de ver como é a... Porque, assim, eu costumo dizer que quando a gente tá trabalhando, a gente entra num personagem, né? Muito. Então, assim, eu gosto de ver como a pessoa é e como ela entra no personagem dela. Então, Você fez isso assim... comigo muito. Ela fez um make-up. Então, assim, eu gosto de ver, assim, quando que ela entra, quando que ela sai. E é muito bom, até para as atrizes, assim, porque eu consigo entender quando ela tá num processo muito íntimo mesmo, que tem acabado a cena. Então, Nossa, assim, que lindo isso. o estilo de unboxing, por exemplo, tem um que ficou lindo, mas não foi em momento de cena, foi em um momento de que a atriz estava colocando o microfone e eu sabia que qualquer aproximação seria muito delicado, porque foi uma cena muito delicada que tinha acabado. Então, assim, qualquer aproximação seria delicada, então eu tenho que prestar atenção nisso também, quando que eu posso me aproximar, quando eu não posso. E, assim, o estilo saiu em um momento que não estava em cena. Então, assim, é saber como se colocar, onde se colocar e entrar muito na intimidade das pessoas, Sim. de saber realmente, pô, já estamos aqui há tantas horas e eu sei que aquela pessoa tá muito tensionada e dá pra ver como o corpo dela muda de estar fotografando, porque são pessoas que Sim. não estão na cena, né? Então, mas elas estão na minha cena, né? Então, assim, tudo ali é fotografia, tudo ali é o cinema pra mim. Então, por mais que ela não esteja na frente da câmera, que a gente, tudo aqui, a gente tá acostumado a ficar atrás da câmera, né? Por mais que estejam atrás, eu tô atrás do atrás. Então, assim, eu tô Não, isso bem tá antes, perfeito. sabe? Faz muito sentido. Porque eu tô vendo a tensão do corpo de todo mundo, não só da atriz que teve uma cena difícil, mas como a preparadora dela tá num momento difícil também por conta disso, como a diretora tá num momento difícil de
respeitar esse momento e ao mesmo tempo ter que acelerar o processo. Então, assim, a produção também que fica muito atrás. E eu tô vendo todo mundo ali. Então, é um momento muito delicado. E eu sinto que eu consigo entender um pouco melhor também quando as pessoas estão mais tensionadas, sabe? Sim. Não fico tanto nessa mediação de conflito, mas consigo entender melhor. Tipo assim, às vezes eu vejo que a pessoa não tá legal e ela não tá sendo legal no set. E eu consigo chegar pra ela e falar assim, olha, eu tô sentindo que você tá assim, talvez seja legal você falar com o diretor, com a produção, Isso é alguma legal. coisa desse Muito tipo, sabe? legal. Isso é bom. Porque, real, Muito legal. eu tô... Costumo dizer que eu tô atrás do atrás mesmo. Eu tô atrás da outra câmera, sabe? Então, assim... Cara, porque assim, o audiovisual geral é imagem, né? E imagem a gente tem uma relação psicológica muito interessante, né? Com ego, id, superid, barará. E assim, tem nada a ver... Não, assim, a gente tá estudada. Não, assim, porque eu, por exemplo, vou falar uma experiência pessoal, que é a minha proposta também do podcast de trazer o pessoal também. Eu fui uma artista durante um período aqui com um ego inflado, tentando mascarar uma autoestima muito ferida, Sim. né? Então, que as pessoas viam uma super segurança. Tipo, caraca, você nasceu pro palco. Só que toda vez que alguém sacava uma câmera, ou ia falar, vou registrar você e a sua imagem para sempre, para mim, para alguém, para além de mim, meu ombro tá duro agora. A gente começou a conversa aqui com as meninas da literatura, que eu adoro todas. A gente, começou, sabe? É uma coisa insana, né? Porque E é meio instantâneo, né? Louco, Instantâneo. Né? O meu tá também. Né? 27, então você sai no último de gravação, você tá assim, né? E eu, assim, eu tô muito à vontade. A gente poderia estar com uma cerveja. Sim, total. Porque são pessoas que eu admiro, gosto, tenho prazer de estar perto, já conheço. E mesmo assim, o fato de estar sendo registrado, que pressupõe várias outras coisas, né? Pressupõe que alguém vai ter uma opinião sobre isso depois. Pressupõe que você vai ter acesso a como você Não é só aqui também, né? Se ver é uma desgraça. Eu Se acho ouvir. horroroso. É tipo, você tá tendo uma opinião ao vivo do que você é. E você fala, eu sou assim, sabe? Sempre fui assim. Quem falou isso? Eu. Então, Nossa, por que eu falei isso? E tem uma coisa o cinema tem muito isso, mas qualquer coisa que a gente registra, que ela não fica mais só naquele momento, né? exato. Aquilo fica pra sempre. Então, E pode ser datado, né? Sim. Você pode dar E uma a- opinião. É uma E- apreensão e a- de então, aí você momento fala, pra nossa, sempre, né? se eu errar, vai estar pra sempre filmado ali, né? Um show, por exemplo. Alguém filmando você caindo, vai estar pra sempre você caindo, você desafinando. Perfeito. Então, você fica com esse medo Eternizado Do no... eterno. que se é na hora só e você desafinou, você caiu. Aquelas pessoas que viram. Acabou, né? Mas se Exato. alguém filmou... Loucamente, no início eu tinha uma Verdade, relação cara. assim, legal, tô sendo filmada, registro, eu gostava de ter clipe, de ter nananã. Com o tempo, quando o tempo passou consideravelmente, eu estou com 20 anos, agora eu com 30, que sigo sendo artista, mas uma artista que já mudou de ideia sobre várias coisas. Então, quando eu olho pra trás e falo, nossa, eu falei isso, eu achava isso, eu tava achando bem maneiro isso e hoje eu não acho maneiro. Me deu uma vergonha, assim, que me paralisou para os próximos projetos. É uma coisa que eu levo pra análise, tá? Sim. Mas eu, Já tá assim, sendo analisado, Já não tá, precisa. já tá sendo tratado porque faz parte da vulnerabilidade, senão não existe arte. Sim. Mas, no princípio, pra mim era tudo bem, porque eu falei, é isso, eu sou isso mesmo, eu acredito nisso mesmo e tal. Muitas coisas mudaram. E ao me assistir no passado, esse processo dessa cisão aí do que eu acreditava e do que eu acredito hoje, me deixou com mais medo ainda. Então, é isso que até a minha outra pergunta era isso. Era que apontar uma câmera pra alguém pode significar respeito, amor, mas pode significar uma violência também, né? Eu ia falar isso, eu acho absurdamente violento, sempre achei. Sim. Eu É acho que mesmo? sempre achei. E eu acho que no momento que você liga a câmera, a realidade acabou, se alterou. Total. Então, esse dispositivo pra mim é uma loucura, É uma assim. loucura. Então, a partir desse momento que eu liguei a câmera, a verdade não existe. Ela é... Como que a gente fala também, né? É. As meninas falam, eu escrevo uma frase, pode ser do meu diário, eu tô mentindo, eu minto pra mim mesma. Não, Sim. e, pô... Você mente na análise. Como Eu já diria sabia, aquele- eu minto pra minha analista. Como então. diria Dei mole pra minha aquele analista. tiozão, começou a mentirada, entendeu? É sempre assim. Mas eu acho que por isso também que eu demorei pra fazer ficção um tempo, assim, porque eu Total. acho que eu tenho super respeito por esse lugar, assim, Legal. sabe? Do sagrado, da história, assim. Sempre fui muito curiosa. E como eu venho de muitos documentários, videoarte, assim, primeiro começando comigo mesmo, de sujeito da obra, né? Pra depois passar pra trás da câmera e criar um puta desconforto de estar na frente da câmera. Eu me sinto super desconfortável. Tem melhorado. Isso mudou, né? Mudou. Eu consigo agora falar um pouco melhor e tal, mas eu
não é meu lugar de conforto, Mas mudou não. da mudança, porque no início você tinha conforto em estar na câmera, não tinha? Eu tinha. Tinha vários vídeos seus tinha, sim, no eu início tinha. da carreira. Eu tinha um grupo de performance. É. Psilocibina. Eu acho que a gente diminui a nossa tolerância à exposição com o tempo, tá? Eu Nossa, fui eu tenho pegando ponto a pra Mas, versão. mas a também versão. é diferente quando você tá num grupo ou você tá fazendo uma performance, então você tá ali por uma função, assim, né? Eu acho que era diferente também o jeito de capturar. A gente tá numa sociedade telocêntrica, né? Tudo é Perfeito, telo. é. Gente, tudo é tela. E o audiovisual passa por todas as linguagens. Eu sempre falo isso. Minha mãe fala, não, você fala isso toda hora, mas eu falo mesmo. A gente tá telocêntrico. Eu vejo os meus sobrinhos, eles estão numa televisão, Sim, no videogame, no telocêntrico é celular. Uhum. Então, assim, tudo é tela. Então, com esse dispositivo na mão, cara, é ouro e a bomba, né? São as duas coisas. Então, eu tenho esse absurdo desconforto. Eu acho uma extrema violência dos dois lados. Fato que sim. Uau. Sim. Por Por isso que meu lado é muito delicado. É muito, muito delicado. muito. E realmente essa coisa do Então, a arte é constante... violenta, né? É isso É que eu acho. violenta, é violenta, senão, sim. não é. Se não dá uma machucadinha. Se não dá uma machucadinha, Precisa mexer é de alguma entretenimento. forma. É. Talvez não só machucar, também dá uma lambidinha, mas enfim. Mas é muito louco isso, assim, né? A gente lida com muito... Isso tudo é uma conversa de ego, né? A gente lida muito com isso, com ele ferido, com ele inflado. Faz parte do processo, assim. Não existe, né, o fazer artístico sem ego, né? Ele vai ditar os processos, assim. Sim. E no Espírito Santo isso acontece muito, né? Porque é uma ilha, né? A região onde a gente faz arte é uma ilha do Brasil, assim, né? A gente fica isolado do resto e a gente tem uma opinião constante sobre o outro. E eu acho que é esse o olhar que assusta, né? Não é nem filmou. É o que a pessoa vai dizer. Por quê? Aqui, eu percebo assim, eu vivi muitos anos aqui, né? Eu sou capixaba. E eu sinto que quando eu fui embora, morar em outros lugares, diminuiu o meu julgamento sobre as pessoas. E quando eu volto, eu me sinto julgadora de novo. E eu tô falando isso assim, com um local de fala, Você tá? consegue reparar mais? Reparo muito. Meu olhar é mais crítico ao outro, porque eu sinto que as conversas giram muito em torno da opinião que se tem sobre o outro, porque é uma delícia ter uma opinião sobre o outro, né? Isso é uma coisa social do ser humano. Então, sim, a gente se agrupa para falar de um filme, para falar de uma atriz fez uma tal coisa, ou uma polêmica, então a gente se une e fala disso. Só que em Vitória, o consumo artístico, o que está acontecendo é muito acessível a todo mundo. Sim. Então é muito prazeroso se unir e falar sobre o que foi lançado, o que foi dito, o que foi feito. Você Como viu foi que o bastidor. fulana quebrou a parede, ficou nervosa. Acho que a gente é bem crítico mesmo. E eu acho que tem isso, assim, todo mundo num filme, então, você sempre sabe das histórias, dos bastidores antes de ver o filme, Exato. assim. Porque sempre você tem, vem uma conversa e você fala, eu já sei, fulano tá lá, depois eu perguntar o que aconteceu. Todo mundo tem algum amigo que tá num filme. O que fez uma E aí já cara. chega, tem muitas histórias. Mas teve uma vez um filme que falaram, e quando eu fui ver, eu falei, gente, mas o filme é maravilhoso. Tipo, vocês estão totalmente equivocados. O filme é ótimo, assim. Que bom, né? que Não, consegue rola sustentar. muito. E rola o contrário também, né? sim. Todo mundo falando, nossa, esse filme é muito bom, maravilhoso. Aí você vai lá e fala, porra, cara. Chato. E aí, o que você achou do filme? Abraço. O processo foi ótimo. Você leva melhor se o processo não tivesse sido tão bom, né? E fora que você pode ter um monte de opinião e mesmo assim, dificilmente você vai falar na lata, né? Nossa, não. Muito Tipo, difícil. você gostou? Adorei. E aí, aquele comentário todo no backstage. E isso você faz, né? Eu fiz isso como plateia, como amiga, como tudo. E isso acaba voltando pra si, né? Você acha que todo mundo faz com você Sim. o tempo inteiro. Então, isso Mas todo mundo faz. faz. Não tem o que falar. não tem jeito. e Se meio você assim, não lidar com isso, você É. paralisa. Mas isso é fato. Isso influencia muito a arte capixaba. Eu percebo muito, assim, que o medo de ser queimado, o medo da opinião do outro, a sensação crítica paralisa, né? A crítica paralisa, o perfeccionismo paralisa. E aqui é muito presente isso em Acho que todas tem as poucas artes. pessoas que eu falo, assim, minha opinião real, assim, que me perguntam. Tem gente que eu tenho lugar Você pra me falar. fala, né? Eu acho que tem Com essa certeza, coisa. falo, você sabe o que eu falo. Acho que tem essa Eu sei que coisa. você fala mais de tudo. Odiei! Se não falar, também. Não, pô, mas eu preciso falar que eu não gosto das coisas, porque também, né, a gente Sim. tem que ter esse direito. Mas é isso, cara. E tem essa coisa de você, como todo mundo tem um medo, e todo mundo, é meu amigo, e aí eu quero continuar Exato. trabalhando, e ninguém fala assim, nossa, mas não tá legal, assim. É muito raro. Eu tenho fama de ser muito chata, assim, porque eu leio o roteiro e falo, não tô entendendo. Não, essa cena não faz sentido, isso não tá legal, Nossa, assim. eu amo quando questionam as Gosto coisas. muito Eu disso. amo quando me questionam. E eu sempre falo, pô, gente,
É nesse Isso em momento. São Paulo, por exemplo, é muito comum. É que é uma espécie, Muito natural. um profissionalismo, assim, tipo, eu Isso. te amo, te adoro, eu acho, né, eu quero fazer Mas seu não filme. se emociona, né? Eu falo isso direto, né? Eu falo, pô, não se emociona. Eu falo um negócio que não se emociona, não, tá? É, É só, pô, só queria dar um toquezinho, cara. ô, você tem que, isso aqui não tá fazendo sentido, ó, você realmente quer filmar isso, né, vai pro seu filme, precisa. Será que deveria? Porque também você tem que pensar, assim, Seu nome que tá lá, ó. tem umas Né? coisas do cinema, assim, que são pra sempre, né, violência... Sim. É uma fala, né? O seu filme pode virar aquele filme que tem uma cena de tapa na E pra cara. sempre vai assim. ser. Tipo, bateu numa mulher velha de 70 anos. Foi naquele filme daquela menina, eu vi. E aí seu filme pode ter um monte de coisa, só porque você botou aquela cena que nem E a minha avó ia diz saber nada. lá na casa dela. Mesmo ela nem sabendo nada. Porque Vitória também é assim. As pessoas sim, sabem sim. tudo. E já vai virar um, tipo, bateiro de verdade, né? Às vezes você conhece. Às vezes você conhece a fofoca Eu antes de bater na conhecer minha a avó. pessoa. Bati na minha É. avó no final. Ou a obra, né? É, você conhece antes, assim. Sim. Daí você senta na mesa de um bar, a pessoa fala o nome. Ah, essa pessoa que falaram aquela vez. Tipo assim, você já sabia Sim. antes da. Eu acho que por isso das que a gente se coisas. cerca das pessoas que a gente, né, costuma trabalhar mais, até por esse lance da segurança. Porque quando eu sei que a pessoa é honesta comigo, eu posso ter as minhas dúvidas e esperar uma resposta, Sim. sabe, que faz sentido pra mim, né? Porque eu também não quero, se eu não confio na pessoa, vai falar, não gostei, não respeito sua opinião. Você não gostou pra mim, não faz diferença. Faz entendeu? sentido. Não faz sentido. Nossa, e tem isso também. Além de você querer, é difícil você arrancar a opinião verdadeira, você tem que ser a opinião verdadeira de alguém que faça você, sentido ali. respeita. Exato, que você É. respeita. Então, eu acho que tem... E que te respeita, né? Porque Exatamente. também tem muita gente que só tem uma opinião só pra falar que tem uma opinião diferente da sua. né? Exato. Exatamente. E acha, assim, meio que cresce nisso, né? Sim. É o famoso momento, né? TOD. Transtorno opositor desafiador. Sim. Aham. No É cinema. É. Autocrítica. Gente, Todos nós, gente. Todos nós. temos esse Muito momento, Todd. né? Mas tem esse desafio, assim, eu acho. Mas eu tenho esse lance também que falam... O Espírito Santo é um lugar difícil. A gente, historicamente e geograficamente, foi um lugar difícil. A gente ficou fechado anos. A gente era barreira verde entre o mar e Minas. Tem a Verdade. história dos nossos indígenas, né? Que são um pouco mais violentos que os outros. Verdade. Que resistem, né? Então a gente resiste. Então eu acho que esse lance da resistência também, a gente se protege, né? E é muito crítico, né? A gente é absurdamente fechado. verdade. A gente é bem fechado entre Isso é a muito gente. justificado na história capixaba mesmo. Né? Ao mesmo tempo que nas artes, principalmente, tem uma coisa, se você não teve validação de fora, assim, se Também. seu filme não passou fora, não ganhou um prêmio, não... Não vale aqui. Seu filme não é bom. As pessoas também não têm tanto essa opinião delas Verdade. mesmas, Aham. né? Tipo, eu gosto desse filme, independente desse filme ter ganho um prêmio, Exatamente. ter passado em um monte de festival. Eu vi e eu gostei, assim, é Exato. muito raro. É Tipo, muito raro, é mesmo. esse filme é bom, ele... Você tem Com razão. certeza A ele é pessoa bom, fala porque assim, ele passou no festival É, tal. agora, esse filme é bom, eu vi que passou não sei aonde. A pessoa já fala assim na hora, né? É sim. verdade, não tinha me tocado. Às vezes a pessoa nem gostaria se não tivesse. Ela não ganhado. sabe se ela gosta ou não, até que alguém de fora valida, diga valida que... isso. É o dar opinião com coach, né? Tanto que as pessoas têm muita dificuldade de voltar, né? Quem vai embora volta sempre meio com... Ou volta falando que fez alguma coisa muito especial, e Uhum. voltou. É verdade, tem isso. Ou volta assim, aí todo mundo fica, voltou por quê? Não deu Durante certo? muitos anos era assim. Não deu tem certo em razão. São Paulo, né? não deu certo no Rio. E você não pode só voltar, né? Você não pode ter Você não saudade, pode ter o ter desejo, vontade. Não pode morar. sentir saudade. Você não pode achar bom aqui. Pois é, anos verdade, me Marina. cobraram isso, né? Até hoje, um pouco me cobram. Nossa, mas você faz isso aqui. Por que você não saiu de Vitória? Porque eu não quis. Simplesmente fui morar em outros lugares e falei, cara, eu moro lá em Vitória, é muito massa. Eu vou de bicicleta trabalhar, eu remo na praia. Assim, Eu vejo qualidade lá de quando eu vou na vida. padaria. Tipo assim, eu acho muito legal que viver na praia, eu acho muito legal, sinto falta do mar. Você constrói A minha uma família história- tá aqui. Por sorte, por privilégio, eu consegui fazer a minha história, consigo me sustentar, consigo viver. E eu acho muito legal a gente morar aqui e defender aqui. O André que fala muito isso sempre também, eu adoro o que ele sempre fala. E, por que você não vai sair de Vitória? Cara, porque eu não preciso sair de Vitória, ainda mais agora em 2026. Mas e mundialmente? Gente, também não tô muito preocupada com isso não, entendeu? Exato. Essa loucura de performance, sair, furar essa bolha. Também, pra que você quer tanto furar essa bolha? É um pai? desequilíbrio dopaminérgico, Às vezes- né? De buscar cada vez mais. Às vezes mais a gente o tá de boinha aqui quentinho, então me deixa. Você não sabe? se pode se considerar bem sucedido. É, Só porque só você porque tá você aqui. sabe que Você tá tá aqui em aqui. Vitória, sabe? Exato. E tipo, vamos botar pra cima as coisas que a gente tem, pô. Eu amo São Paulo, vivo lá mesmo, você sabe. Você, meus melhores amigos moram em São Paulo, estou sempre em São Paulo, eu amo.
mas eu não quero viver em São Paulo. Nem eu. Nem quem vive lá quer viver em São Paulo. Quem Poucas quer morar em pessoas- São Paulo? Ontem eu tive uma ótima Ah. com a Larissa, que a gente tava numa meia reuniãozinha, a Larissa, minha amiga, mora lá em São Paulo. Aí eu falei, pô, foi mal, não posso falar porque vou perder o vento, que eu tenho que remar agora, que só tem 10 minutos de vento. Ai, que delícia. Aí mandei a foto, ela mandou a foto em engarrafamento, desligou o telefone. Então, assim, tudo bem que ela tava indo num lugar muito maneiro e tal, mas eu acho que tem os seus prós e contras, né? Não, eu acho assim que a experiência E o de comportamento viajar, morar um tempo fora, voltar. Isso pra mim o que eu penso muito em fazer, morar um tempo fora aqui, morar um tempo fora ali e sempre voltar e sempre E às nunca vezes tirar vai e a volta ponte. também, não Sim, importa, Porque eu né? acho que é o isso. processo das pessoas que vão e voltam também é muito enriquecedor, né? É, Muito. sim, Eu vejo né? muita Às gente vezes que é. foi e voltou. Eu acho bom. E assim, é saudável. É saudável ter um sacode de vez em quando, é um saudável esse input de gente Sim. que tá vindo de fora também, porque também esse clubismo, Sim. ele também É, faz mal ali um Sim, pouco. sim. Mas e essa decisão é perfeita. A decisão de estar, a decisão de ficar aqui ilhado, Uhum. porque é uma cidade incrível mesmo e faz coisas maravilhosas aqui. Eu tenho muito orgulho. Todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou daqui, eu falo que eu vou voltar pra Isso aqui. aí. Todo mundo, né, que é daqui tem essa coisa, né? Sim, que quando faz sucesso fora daqui, Aham. sempre tem essa coisa de Falar daqui, de né? ser Vitória, Porque assim. é um. É isso, acho que É acabou essa apaixonante. onda de falar É, Vitorinha de falar ruim, mal, de falar mal é. só porque a gente era... A gente, Eu nunca nem óbvio, peguei essa vibe, mas me eu falaram que nunca tinha fui muito assim, isso. não, mas tem nossa, Ah, acho que é tem. anos 90, 2000, Era Uma só reclamação, isso. né? Slash e Vitória o tempo inteiro. Era Ai, isso, se bobagem. você ficou aqui é porque você não Você- é bom. você não teve sucesso. Não teve E sucesso. vem tanta não- gente de fora fazer cinema pra cá, assim. Cara, Aí a mentalidade é uma loucura, né? É. Aí teve também que vinha gente de fora falar que é bom, gente né, que foi estudar fora e voltou. Aí todo mundo, realmente que é bom, né? Uhum. É bom de morar, porque, enfim, é A gente isso. tem assim. uma cultura muito viva, assim, né? De muitas coisas que são muito nossas. Justamente por ter se mantido por muito tempo isolado, a gente tem manifestações culturais que são nossas, são autóctones da Perfeito. terra. Sim. Então, Autorais. Assim, e só tem aqui, né? Uhum. Tipo, E eu endêmico. acho que essa crítica de ai, aqui não é tão bom, aqui até faz morrer muita coisa, assim. Faz. Né? Faz. O centro mesmo ficou parado um tempo É, porque verdade. a galera falava que não era bom, não era bom, não era bom. E é isso, o centro tá super vivo agora Nossa. e é lindo, Sou é apaixonada. sempre bom estar É, lá, né? sabe? Então, assim, Acho que a gente teve que ir lá e fazer, né? Você tem que Meio ocupar, isso. né? É, Tem que exatamente, ir assim. se sentir próprio, né? Assim, uhum. sentir que faz parte de você e que você pode modificar pra É. poder, enfim, tornar positivo. O lado bom é assim. que você consegue se destacar rápido, porque É, tem é um isso. lugar pequeno, né? Ao contrário isso. de você ser um na multidão, você vai ser um em 100 mil. É. Então, eu acho que isso também é o seu lado positivo, assim. Também. Sim. Né, Tem o das negativo relações. também, né? É, Que o esquema qualquer rápido um também se... Qualquer pessoa se destaca rapidinho. É verdade. Mas eu acho que até quando a gente se queima, a gente consegue subverter isso, assim, também. Sim. Porque esse negócio de... Ensina também, né? Você queimar ensina. E isso, né, esse negócio de a gente sempre escutar muito a opinião, a crítica do outro, assim, mesmo que a gente não vá concordar com ele, ou a gente não vai dar aval a ele, acaba que, e a Belle foi 1 no 7 e não sei o quê, daí não quero mais trabalhar com a Belle. Mas começa a escutar que, nossa, gostei muito do trabalho da Belle, não sei o Exato. quê. Então, assim, acaba que a Perfeito. pessoa... Vou vou dar uma outra É. chance, vou rever isso, sabe? E Total. porque o nosso nome é isso, como é pequeno, o nosso nome acaba aparecendo e acaba rodando de novo, assim. Então, muitas vezes eu acabei num show ou alguma coisa, fui trabalhar para algum artista, falei meu nome, você trabalhou com fulano, né? Eu já escutei seu nome. Ainda mais que eu não apareço em frente de câmera, né? Então, assim, nome é só só. nome, é só nome. E é um nome curtinho ainda. Isso é daí bom, a pessoa, né? As recomendações geralmente são, Sim. são Daí a bem- pessoa vem e fala, você que trabalhou com precisas. fulano, não tinha te Aham. conhecido ainda. Ou alguém me para na rua e fala, você é a Belle. E eu fico assim, como assim saber o nome? Meninas, foi muito legal nosso papo. Aí. Faltou a cerveja, foi bom demais, demais, demais. Obrigada, sou muito fã de vocês todas. Obrigada. Sério. Massa, é sempre legal falar, né? desse Muito. cinema. Nossa, é muito legal mesmo, assim. Eu amo falar sobre o fazer artístico aqui, porque foi causa de muito desabafo meu, né, amor? Eu desabafei muito sobre isso. Mas sair e voltar me faz perceber quão mágico é continuar fazendo isso, né? Sim. É muito... Requer uma energia muito específica e uma pulsão muito espontânea, assim. E eu vejo esse brilho no olhar aqui dos artistas capixabas, assim. Eles sempre existem, assim. Difícil... Em outros estados, não. Rio, São Paulo, que eu percebo que o tempo vai passando, vai ficando meio opaco o olhar, assim, sabe? Tá. E aqui tem. Aqui continua. Mesmo com...
sabe? Os As problemas. dificuldades, sempre né? vai ter, Falta de assim, sabe? orçamento. Acho que não tem jeito isso aí. Não tem jeito. Mas mantém o brilhinho. Aham. E aí a pergunta final pra vocês. Ou não. É. Tandam. Não, a pergunta pra vocês é: o que tira o sono de uma profissional do audiovisual? Pro bem e pro mal. A gente pode ficar acordada empolgada também. Acho que pro mal todos os problemas. Recursos. O pergaminho, Recursos assim. financeiros, Recurso financeiro, com pessoas. certeza. Tudo isso pode tirar o sono. Enfim, datas, prazos, Isso. prestação Nossa, de data, contas, sim. edital, Planilha. tudo isso. Mas eu acho que pro bom, as histórias, o filme, né? Os bons roteiros, a vontade de fazer, né? Assim, Você perde o sono mesmo? Pensando assim, vou gravar amanhã. Pô, Eu tenho, tinha né? muito Nossa, isso. Isso, pergunto e eu total. tenho um negócio que eu sempre falo, assim, quando a gente tá em pré, eu acordo um dia e falo, já sei como eu vou resolver isso, porque eu sonhei. E aí eu sonho com o que eu tenho que fazer, assim. Aham. E as pessoas ficam falando, a gente fica assim, mó tempão no mesmo problema. Eu falo, gente, calma, vai vir. E aí um dia eu falo assim, já sei como é que eu vou resolver isso, porque na hora que você vai dormir, na hora que você tá, sei lá, cozinhando, você relaxou e aí sua cabeça começa, faz assim. É porque o inconsciente fica trabalhando, né? Então, tira o sono bom também, né? Resolver o problema Perfeito. é uma coisa boa. gostoso. É. É verdade. E ter um filme que você se empolga pra fazer, e que você quer que dê certo, é cansativo, Ver o né? resultado, né? É um tirar sono que você fica cansado, mas que é bom, que é gostoso. E depois dá o sono dos justos também, É. né? Quando acaba, assim, Nossa senhora. Um O Dorflex sono pode e o ser soninho. tipo um miozan. Um Dorcilac. Então, O sei que me lá. tira pro bem, assim, que eu gosto muito, na verdade, do processo de edição, é porque depois de tudo que eu vivi, de toda a carga que Aham. veio, e a cabeça fica assim, pipocando, o que eu vou fazer e como que eu vou editar isso. Eu pensei pós, dessa né? forma. E então, assim, o pós também. E é acho que até puxa pro processo individual, né? Que de ficar sozinha e pensar em tudo aquilo que aconteceu e ficar rememorando as coisas e casar no final, assim, como vai ser essa edição, como que vai sair isso, sabe? E Perfeito. como que eu vou entregar. Acho que tira muito meu sono, mas é um tirar o sono muito gostoso, assim, né? Minha família às vezes reclama, tipo, 3 horas da manhã, que você não acorda nada ainda, sabe? Então é isso. Olha, tanta coisa que me tira o sono. Meus Mentira, gatos. você dorme pra caramba! Do audiovisual. Do audiovisual. Bom, Mas Mas- telefonema falando Mas faz gatos tiram Gatos. sono de várias pessoas que trabalham no audiovisual. isso é porque verdade, é que muito comum. É muito comum. Não, uma interseção aí. Eu acho assim, eu tenho pesadelos antes com planilha, que eu tenho Nossa. horror. Então, assim, eu vejo aqueles numerozinhos do Excel, eu vejo a voz da Melina, que é minha assistente de direção, falando assim. Aí eu tenho umas coisinhas assim de Nossa. pesadelo, sabe? Mas Quem te base... tira o sono? A voz da Melina. Melina, mentira, eu te amo, você é a melhor pessoa, você sabe. Tô brincando, mas Tem assim, que cortar sempre... um plano, Tati. Pois é. Sempre tem uma planilha, um negocinho. E antes do filme, sempre tem uma cena que tem aquela dificuldade maior, técnica, que fica me incomodando, e eu sonho com ela também. É. Eu sonho muito com isso. E quando eu tô na fase da edição, eu edito sonhando. Uau! Muito, assim, muito. Eu vejo as coisinhas, sabe? Eu tô às vezes no mouse. Nossa, editando mesmo, editando né? de verdade. Eu vejo a tela do O- computador, minha mãozinha, eu fico lá, Tô, O essa cena processo não. técnico. Aí eu acordo e falo, nossa, editei a noite inteira, caramba. Acordei assim. Nossa, eu acho Mas é que você quando fica o eu dia acabo inteiro sonhando, ali, né? É. Porque eu acordo como se eu tivesse trabalhado a noite toda também. Eu fico editando e acordo com isso, assim. Eu tenho essa coisa de dormir. Mas é verdade, eu durmo bem. Eu não tenho muito problema de dormir, não. Verdade é essa. É, delícia. Mas é isso. Eu acho que tira o sono de todo mundo. É. Fora gatos. Isso aí com certeza não. Mas o que não me tira o sono... Cara, eu adoro quando o filme acaba de fato, assim. Eu gosto muito quando acaba de gravar. Porque... Primeiro, eu tenho uma super euforia, que eu falo, caramba, aquela ideia que eu tive lá atrás, consegui todo mundo, não acredito, esses 30 malucos ficaram aqui me ouvindo todos esses dias, não acredito que a gente fez esse filme. Beleza, aí acabou o nosso irado set. Porra, quem vai editar? Eu. Aí eu não durmo de novo, entendeu? Seu trabalho nunca acaba, Assim, né? nossa, não, mas nossa, eu que vou editar. Dura poucos Aí segundos de começa a alegria. sonhar com a edição e tal, mas aí depois quando o filme acaba, sabe, que você vai lançar, assim, e eu vejo a galera, assim, meio que subindo no palco, me dá um negócio bom, assim. Ah, parece um é negócio muito de- bom, né? É gostoso. Aí você lembra por que você tá ali, né? Todos os perrengues e tal. É, você eu- é uma pessoa que tem um brilhinho aí. Eu gosto e eu acho muito legal o que a gente faz. Eu sou fã da nossa arte. É isso. Meninas, lindeza total. Obrigada. Obrigada. Até mais. Foi uma delícia. Foi ótimo. A gente se vê em Foi breve. ótimo.
Tô zoando, não sei porque eu falei isso, só pra encerrar aqui. Este podcast foi apresentado, dirigido e roteirizado por Gabriela Brown. Produção local, Fernanda Halls. Técnico de vídeo, Yuri Galindo. Gravação e edição de áudio, Estúdio Bravo. Beleza da apresentadora, Milton Luz. Identidade visual, Estúdio Inventa. Vinheta sonora e audiovisual, Gabriela Brown. Design gráfico e direção de arte, Nathan Costa. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do edital número 8/2024, da Secretaria da Cultura, Funcultura, Governo do Estado do Espírito Santo e Ministério da Cultura, Governo Federal.